E é isso que esse governo parece que tentou fazer, através do BRICS, como estávamos falando. E também fortalecer o poder do Brasil na região, fazendo alianças com governos amigos, né? Como era o da Argentina até pouco tempo atrás, como é ainda do Uruguai hoje, como é ainda da Bolívia, como é o da Venezuela ainda. Então os Estados Unidos têm um plano de prejudicar o desenvolvimento do Brasil, porque o Brasil poderia se tornar uma grande potência, tem tudo para isso, né? E com o apoio da China e da Rússia, isso seria uma pedra no caminho dos interesses dos Estados Unidos. Então, isso é fundamental, né? Faz parte assim, desse jogo. A política não se resolve só aqui dentro do nosso país. A ética para essa gente aí é a ética pautada pelo liberalismo econômico, que eu não gostaria de chamar de ética, mas sim, esses são preceitos que eles seguem. Então é um tipo de ética, infelizmente, né? E eles estão tentando destruir os discursos socialistas, os discursos anarquistas, e o próprio liberalismo político, que eles esquecem, né? Eles estão tentando destruir isso aí para implantarem o que eles desejam, é manter o Brasil como colônia, com uma elite rica aliada à potência capitalista, que é os Estados Unidos, com apoio da União Europeia. E os trabalhadores, claro, vão ser os maiores prejudicados nessa história. Como sempre foi, né? Exato. Então o que nós podemos fazer nesse momento? Tentarmos pensar alternativas de organização para a classe trabalhadora e lutarmos contra o avanço da direita. Então, o centro não é bom para nós também, mas por enquanto é o que está segurando a direita. Sim. Então, se cair esse centro, a direita vai avançar e depois vai avançar sobre nós. O que tu pensaria, né, sobre o impeachment da presidenta Dilma ser um golpe? Não, sem dúvida, ser um golpe. É claro que o impeachment é um golpe. É um golpe desses partidos de direita, com a mídia privada e apoio dos Estados Unidos e União Europeia, que querem derrubar, então, um governo que faz alianças com a Rússia e com a China e que tenta investir em alianças também regionais, certo? E também pensa em equipar um pouco melhor o exército, que tem uma tecnologia totalmente defasada para um país do tamanho do Brasil, né? Então, e também é um governo que permitiu uma mínima, pelo menos, a ascensão de classes de camadas mais pobres da classe trabalhadora, né? E que trouxe, por exemplo, às escolas a volta da filosofia, da sociologia. Então as pessoas começaram a pensar algumas coisas a mais, né? Mais informação circulando, etc. E criou institutos federais, universidades e tudo mais. Então isso tudo é muito do ponto de vista de quem quer derrubar esse governo, é muito ameaçador para eles, né? Para quem realmente é da esquerda, isso é o mínimo que o governo deveria ter feito, a obrigação do seu governo, né? Mas para quem defende ideias de direita, né, isso aí é uma coisa que para eles é um atentado às suas ideias, porque eles defendem um Estado menor, um Estado que apenas vai proteger a propriedade privada dos ricos. Eles defendem cortes nos direitos dos trabalhadores, eles defendem privatizar estatais, né, empresas públicas, né? Então eles são contra os avanços da classe trabalhadora. Então quando a classe trabalhadora dá uma melhoradinha, mesmo que seja mínima, eles não gostam disso. E quando o Brasil dá um passo rumo à sua independência, mesmo que seja mínimo, eles não gostam disso aí. Sim. Né? Bom, diante das redes sociais, né, você que acompanha muito, faz um trabalho de divulgação muito grande, né, sobre essas questões, né, tem um tema que está sendo muito questionado, né, que há muitas divulgações, muitos vídeos, muitas pessoas falando sobre isso, que é a possível volta de uma ditadura militar, né, ou até mesmo
numa guerra civil, né? Não sei bem esses termos. Mas o que você pensa sobre isso? É possível ou não? Olha, infelizmente, no campo da política, muita coisa é possível acontecer, até coisas absurdas, como a volta de uma ditadura. Porque, como eu falei, a política é um jogo de disputa de poder, e quem está no poder vai sofrer pressão de todos os lados, constantemente. E no caso do Brasil, a política nacional sofre pressão externa. Isso na verdade acontece com todas as sociedades do mundo, mas num país importante como o Brasil isso é mais sério, né? Isso se destaca mais, porque o Brasil, né, já foi chamado até de celeiro do mundo. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem Amazônia, o Brasil tem minérios importantes para a produção de energia atômica, né? O Brasil, inclusive nós temos aqui, né, usinas nucleares, né? 2 usinas e uma está em construção, ou pelo menos havia um projeto para isso. Então nós temos o maior litoral do mundo, nós temos uma população relevante, né, numerosa, né? Nós temos aí reservas de água potável, uma série de coisas importantes, né, no nosso país. Então é o foco de atenção do mundo inteiro. Brasil é um país grande, tem um território imenso, né? Porque muitos jornais dos outros países o tema é a nossa política. Sim, o Brasil, o tamanho do território do Brasil. O Brasil também é um mercado consumidor importante. Nós consumimos produtos do mundo inteiro. Sim. Então, se o Brasil entra em crise, pode causar uma crise internacional, uma reação em cadeia. Sim. Certo? Então, há pressões externas sobre o Brasil. Sim, sem falar aquela questão do Brasil poderia se tornar uma grande potência e tudo mais. Isso envolve um projeto para a humanidade. Né? Porque um país se tornar uma grande potência, né, como nós estávamos falando antes dessa entrevista, né? Um país se tornar uma grande potência, isso envolve a história da humanidade. Não é uma brincadeira isso aí, não é qualquer coisa não. Isso envolve a história da humanidade. Por exemplo, imagine se a União Soviética tivesse conseguido superar os Estados Unidos, seria um outro caminho para a humanidade. Certo? Isso muda o futuro da humanidade. Como se os gregos, né, os espartanos tivessem perdido a guerra, né? Contra os persas, sim. Contra os persas, seria uma... Se os gregos, não só os espartanos, depois se aliaram os espartanos com os atenienses e outras cidades gregas, né, contra a invasão persa, se eles tivessem perdido a guerra e a cultura grega fosse liquidada, seria uma outra história para a humanidade, seria uma outra coisa. Uma outra visão de mundo, não vou dizer que fosse negativa, a gente não sabe o que poderia acontecer, mas que seria diferente, seria. Então, um país se tornar uma grande potência é sim algo que envolve a história da humanidade, certo? Então, não pense que essas potências aí, quem controla essas potências não estão ligados nisso. Eles estão muito atentos a isso, sim. Eles estão falando da história da humanidade. Então, países que desenvolvem tecnologia espacial, países que têm tecnologia nuclear com armas de destruição em massa, tudo isso aí, né, tem a ver com um projeto para a humanidade. E qual é o projeto que nós queremos para a humanidade? E se voltamos à questão da ética, queremos uma humanidade que aprenda a conviver com as diferenças, uma humanidade que respeite a natureza, né, que interaja de forma positiva com a natureza, com as demais espécies, uma humanidade que dentro dela, como espécie, os indivíduos não estão se massacrando, mas são todos iguais, tratam como iguais e são livres também ao mesmo tempo. Então uma humanidade que forma sociedades igualitárias, de pessoas livres, esclarecidas, que desenvolvem tecnologia, uma humanidade que vai conquistar o espaço. Seria o ideal. Uma humanidade que vai conquistar o espaço. Esse é um projeto para a humanidade. Isso aí é um ideal ético, certo? Só que o capitalismo não vai nessa direção. Muito pelo contrário, o capitalismo vai alimentar a competição entre os indivíduos da espécie e alimentar o nosso desejo de explorar, né? Explorar a natureza ao máximo possível para o nosso bel prazer. E na verdade não é da nossa espécie, mas sim de alguns indivíduos que controlam a espécie, que detém o poder, estabelece uma hierarquia de poder dentro
das sociedades humanas, dentro da nossa espécie, da espécie humana, certo? Então, um país se tornar uma grande potência e tentarem obrigar o mundo a aceitar o capitalismo, isso é uma coisa gravíssima, gravíssima, certo? E as ideias que se contrapõem ao capitalismo devem ser afirmadas de forma radical. Então, o socialismo, em suas diversas formas, né, em especial o socialismo pautado pelas ideias de Karl Marx, e o socialismo libertário, que é o anarquismo pautado pelas ideias de todos os grandes pensadores anarquistas que ainda vivem, certo? Porque ainda existem pensadores de esquerda vivos, né? Há pessoas pensando essas coisas ainda e lutando contra esse projeto negativo, esse projeto estúpido que é o projeto capitalista, certo? Porque é um projeto que, na verdade, ele está fadado à destruição da humanidade. Sim. Porque se a humanidade continuar nesse ritmo aí, daqui a algumas centenas de anos, né, seremos o quê? Isso porque o sistema transforma a cultura e a cultura transforma as pessoas. Imagina uma sociedade no futuro, né, que se desenvolveu a partir de uma história de competição entre as pessoas, de violência entre países, entre sociedades, e rejeição da diferença, e busca apenas pelo lucro, pisando, mesmo que seja obtido pisando em cima da cabeça de outras pessoas, né? Então o capitalismo é algo totalmente anti-coletividade, é um sistema baseado no egoísmo, como falei, na competitividade e tudo mais. É um sistema, na minha opinião, antiético. Sim. Porque eu entendo a ética como a busca do bem para o coletivo, aquilo que é melhor para a coletividade, respeitando as diferenças individuais e a liberdade dos indivíduos, em harmonia com a natureza, certo? Agora, essa, entre aspas, ética ou pseudo-ética capitalista vai priorizar exatamente o contrário disso que eu estou falando. Reconhecer isso como ética, bom, se ficar no campo formal, até pode ser reconhecido como ética, mas na minha opinião, então, seria, se for reconhecido como ética, uma ética totalmente estúpida, né, e imbecil, né, uma ética totalmente degradante, certo? Totalmente degradante.